A partir de agora, está entrando no ar o programa Enigmas Rasgando o Verbo. Apresentação: Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da Consciência Livre. Vocês estão entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Eu estou ótima e estamos começando um pouquinho antes o programa porque hoje vale muito a pena o tema, claro, como sempre, né? Mas hoje promete. Hoje nós vamos rasgar o verbo, falando de toda a complexidade que envolve essa questão de hibridez, de híbridos. Afinal de contas, somos ou não somos todos híbridos, né, Kátia Gaia? É verdade. Eu particularmente tenho aí a minha opinião formada, mas vamos falar aqui com os nossos, ouvintes. Abordaremos esse assunto, ele é muito complexo e vamos mostrar suas várias vertentes e opiniões. Vamos procurar saber a nível científico a definição de híbrido. Isso vai nos direcionar para duas linhas de raciocínio: o genético e o taxonômico. Taxonômico, pessoal, é o ramo da biologia que estuda a classificação de animais, plantas e suas classificações sistemáticas. No raciocínio genético, o termo híbrido tem vários significados, todos referentes à descendência de reprodução sexual. Em geral, o híbrido é sinônimo de qualquer prole resultante do cruzamento de duas espécies diferentes. Já no raciocínio taxonômico, refere-se à descendência híbrida, resultante do cruzamento entre dois animais ou plantas de espécies iguais com características diferentes. Existem 4 categorias de híbridos definidos pelo contexto taxonômico, porém, apenas 3 reconhecidas e identificadas. Então, vamos ver quais são, né? As intraespecíficas são híbridos formados a partir de indivíduos da mesma espécie, porém, entre subespécies diferentes. Quer um exemplo? Olha aí, o tigre de Bengala e o tigre siberiano. Interespecíficos, quando esses são formados a partir de indivíduos de espécies iguais, mas com características diferentes. Temos um híbrido aí maravilhoso, como o caso do ligre, um híbrido entre um tigre e um leão. Os interfamiliares, pessoal, apesar de extremamente raro, existe registro de híbridos que ocorrem com o cruzamento entre famílias diferentes. Um dos poucos exemplos são os híbridos da galinha de Angola na África. Mas, amigos, existe um outro tipo de híbrido considerado como definição, que são os indivíduos que possuem uma menor distância evolutiva do que as subespécies. Normalmente, esses tipos de híbridos são utilizados para melhoramento genético. A partir de cruzamentos selecionados, estes indivíduos são feitos para conseguir as características vantajosas dos progenitores, eliminando assim as doenças desvantajosas e tornando indivíduos ideais para o uso dos seus produtores. Presta bem atenção aí, pessoal. E tornando indivíduos ideais para o uso dos seus produtores. Bem, pessoal, nosso planeta está lotado de gente estranha, né? Gente feia demais, bonita demais, inteligente demais, inocente demais. Pois é. Mas o que para a maioria das pessoas poderiam ser considerados simples traços físicos ou de personalidade, para os conspirólogos de plantão, pode ser pistas que nos levam a seres híbridos. Em outras palavras, seres resultantes de cruzamento de ETs com humanos. Segundo explica a ufologia, os híbridos são criaturas que vivem entre nós. E se você pensou que estas pessoas soam muito diferentes fisicamente, eles seriam parecidos conosco, relés mortais. Só que um parapsiquismo, eles têm
mais acentuado e talvez muito mais inteligentes. Portanto, identificar um híbrido é uma tarefa muito difícil. Pois é, mas temos algumas teorias de alguns pesquisadores, como o escritor inglês David Icke, que diz ser entendido nisso, e ele afirma com todas as letras que os ETs da raça reptiliana, ou seja, répteis bípedes com asas nas costas e rabos de lagarto, estão entre nós há mais de 10 mil anos, tendo relações com terráqueos. Seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai, seriam aqueles que controlam o destino do planeta. Bancos, indústrias, mídia e governos, numa verdadeira conspiração cósmica. Dizem que alguns reptilianos são inclusive capazes de mudar de forma. Então, mas qual a intenção desses seres de encher a Terra com os seus híbridos? A principal explicação dos pesquisadores dessa corrente, pessoal, é preparar o terreno para a dominação total alienígena. A tese é defendida por David M. Jacobs, professor de História na Filadélfia, nos Estados Unidos, e autor do livro Ameaça, Relatório Secreto, Objetivos e Planos dos Alienígenas. Ele diz assim: o propósito alien é essencialmente gerar híbridos por meio de uma mistura dos materiais genéticos deles com os dos humanos. Depois eles integram esses seres na nossa sociedade até que restem apenas híbridos, sob o completo domínio e controle dos próprios aliens, explica Jacobs. Estes híbridos podem apresentar emoções humanas, mas a lealdade deles pertence a seus criadores. Segundo Jacobs, o cruzamento se dá por inseminação artificial e não por relações sexuais propriamente ditas. Homens ou mulheres escolhidos seriam abduzidos, levados à nave e lá teriam seus óvulos ou espermatozoides retirados para inseminação. Normalmente, quem gesta o bebê é uma humana que dá luz na nave. Então, para o historiador Jacobs, o objetivo máximo dos aliens é a integração da sociedade humana. Para chegar lá, existiriam 4 programas. Primeiro, programa de abdução, que envolve humanos selecionados para serem abduzidos de todas as partes do mundo. Segundo, programa de procriação, que é o processo em que os aliens colocam óvulos e espermas humanos, alterando geneticamente o embrião fertilizado e incubando os fetos em hospedeiras humanas, e fazendo com que os humanos interajam física e mentalmente com a prole para um apropriado desenvolvimento do híbrido. Terceiro, o programa de hibridização, em que os aliens aperfeiçoam os híbridos para torná-los cada vez mais humanos, porém com poderes extraterrestres. Quarto, o programa de integração, para quando finalmente os aliens assumirem o controle da nossa sociedade. Segundo David Jacobs, os alienígenas vêm advertindo com veemência aos acontecimentos catastróficos que a Terra viverá no dia em que eles forem a maioria por aqui. Mas onde será que eles estão? Bom, há quem jure que os híbridos têm inúmeros disfarces. Um dos mais corriqueiros seria o de possuir pupilhas retilíneas, uma inteligência acima da média e poderes paranormais indescritíveis. Mas será mesmo que isso é verdade? Por que faria um programa tão demorado se quisesse realmente dominar a Terra? Não seria mais fácil reduzir-nos a pó e trazer sua própria raça para cá? Bom, eu penso ser um tanto fantasiosas essas teorias. Mas agora vamos às pesquisas científicas, porque afinal de contas, teoria ainda não é ciência. Vamos ver o que Zecharia Sitchin, o que tem nas traduções de suas tábuas sumerianas. Bem, 97% do DNA humano é extraterrestre. O ser humano nasceu a partir de experiências genéticas realizadas pelos Anunnakis há cerca de 400 mil anos. Os Anunnakis
seres extraterrestres provenientes do planeta Nibiru, conhecido como planeta X, são, portanto, os nossos ancestrais. Esta é a realidade. E esses fazem parte do governo, que está situado em Shambhala. Aqueles que desejarem realmente conhecer a verdade têm que se libertar e abrir os seus horizontes. Caso contrário, continuarão a ser escravos de governos políticos e religiosos. A verdade, ela se apresenta de forma cristalina. Só não vê quem não quer ver. É verdade, é verdade. E acreditar que o ser humano nasceu a partir de pedaços de barro é demais, né? Só mesmo fechando os olhos para os fatos que hoje estão a um passo para ser desvendados. Diz Zecharia Sitchin que na unidade médica de Abzu, o qual coordenavam 2 Anunnakis de nome Enki e Ninti, eles concluíram que poderiam extrair o óvulo de uma fêmea primata, fertilizá-lo in vitro com o espermatozoide de um macho Anunnaki e implantá-lo no útero de uma fêmea Anunnaki. Após muitas tentativas e erros, estava criado o modelo perfeito do Homo sapiens. O processo foi repetido várias vezes, formando a primeira geração de híbridos humano-alienígenas na Terra, que, contudo, eram estéreis. E à medida que os Lulus, trabalhadores primitivos, eram desenvolvidos e encarregados no trabalho de mineração na África, os Anunnakis que trabalhavam na Mesopotâmia começaram a invejar os seus colegas e a clamar pela presença de humanos naquela região. Bem, e apesar das objeções de Enki, Enlil apoderou-se de um grupo de terráqueos e os levou para a principal base do Golfo Pérsico, chamado Eridu. Esse fato, pessoal, está descrito na Bíblia, que é cópia das tábuas dos Sumérios no Gênesis. Yahvé, que era Enlil, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Assim está escrito. Bem, segundo o pesquisador, as tábuas e cilindros dos Sumérios narram as muitas experiências genéticas do aliens Anunnakis, até chegar ao modelo perfeito do Homo sapiens. O resultado dessas ousadas experiências foram seres antropomórficos, de aspecto exótico ou monstruoso, que ficaram conhecidos ao longo da história como quimeras, que são centauros, cíclopes, árpias, tritões, sereias, minotauros, hidras, górgonas, sátiros e por aí vai. Bom, criaturas essas que possuíam cabeça e tronco humanos e membros inferiores de animais, ou às vezes o inverso, ou também uma bizarra combinação de ambos ou de vários animais, ou ainda seres humanos com dois pares de membros superiores. Hoje já descobertos em Saqqara pelos arqueólogos e apresentados em congressos pelo renomado Eric von Däniken, mostrando evidência real desse acontecimento, mostrando inclusive múmias com 4 pares de DNA, como se fossem seres mistos provenientes de uma ciência extremamente avançada que até hoje não temos conhecimento e nem explicação. Bem, há poucos tempos, bem pouco tempo mesmo, uma matéria e uma foto publicada pelo jornal online The National Canadian em 2007 repercutiu na imprensa mundial, cujo título é Cientistas descobrem genes extraterrestres em DNA humano. Agora, nós vamos ver a explicação do professor San Chan. Isso aí, explicação do professor San Chan, que faz parte do projeto Genômia. Ele explica e confirma que Zecharia Sitchin relatou nos seus livros e palestras, inclusive, pessoal, com relação a várias experiências. Um fato escrito há mais de 400 mil anos é confirmado hoje pela ciência do século XX. Um grupo de pesquisadores trabalhando no projeto Genoma Humano
indicam que eles fizeram uma descoberta científica surpreendente. Eles acreditam que os chamados 97% das sequências não codificadas do DNA humano não é menos do que o código genético de formas de vida extraterrestre. As sequências não codificadas são comuns a todos os organismos vivos na Terra, a partir de moldes de peixes a humanos. No DNA humano, constituem maior parte do genoma total, diz o professor San Chan, líder do grupo. Sequências não codificantes, originalmente conhecida como DNA lixo, foram descobertas anos atrás e a sua função permanece em mistério. A esmagadora maioria do DNA humano é de origem extraterrestre. Pois é. E após análise abrangente, amigos, com assistência de outros cientistas, programadores de computador, matemáticos e outros estudiosos, o professor Chang, do Projeto Genoma, se perguntou se o aparentemente DNA lixo humano teria sido criado por algum tipo de programador extraterrestre. Sobre os alienígenas dentro do DNA humano, o professor Chang observa ainda, e tem suas próprias veias, artérias e seus próprios sistemas imunológicos que resistem vigorosamente a todos os nossos medicamentos anticancerígenos. E o professor Chang confirma também que, nessa hipótese, que essa forma superior de vida extraterrestre, que estava empenhada na criação de uma nova de uma nova vida e também de implantá-la em vários planetas. E conclui, a Terra é apenas um deles. Nós não podemos saber os seus motivos, se era um experimento científico ou uma maneira de preparar novos planetas para a colonização. O professor Chang indica ainda que se nós pensarmos nisso em termos humanos, os programadores extraterrestres provavelmente estavam trabalhando em um grande código, consistindo de vários projetos, e os projetos devem ter produzido várias formas de vida para vários planetas. Eles também tentaram várias soluções. Eles escreveram o código grande, executaram-no, não gostaram de algumas funções, mudaram-no ou adicionaram um novo, executando novamente. Fez mais melhorias, tentaram novamente e novamente. Pois é, ouvintes. A equipe do professor Chang, de pesquisadores, além disso, concluiu que os programadores extraterrestres talvez tenham sido ordenados a cortar todos os seus planos idealistas para o futuro, quando se concentraram no Projeto Terra para cumprir o prazo de prensagem. Muito provavelmente, em uma evidente pressa, os programadores extraterrestres podem ter cortado drasticamente no código grande e entregue um programa básico destinado à Terra. Professor Chang é apenas um dos muitos cientistas e outros pesquisadores que descobriram as origens extraterrestres para a humanidade. O professor desse projeto Genoma e seus colegas de pesquisa mostra que a extraterrestre programação deixou lacunas no sequenciamento do DNA, precipitado pela hipótese de uma corrida para criar vida humana na Terra. E isso resultou para a humanidade o crescimento ilógico de massa de células que conhecemos como o câncer. O professor Chang indica ainda que o que vemos em nosso DNA é um programa que consiste em duas versões, um código grande e código básico. Mr. Chang então afirma que o fato de o programa completo não ter sido positivamente escrito na Terra agora é um fato verificado pela ciência. O segundo fato é que os genes por si só não são suficientes para explicar a evolução. Deve haver algo mais no jogo. E cedo ou tarde, ele diz que teremos de lidar com a inacreditável ideia de que toda a vida na Terra carrega um código genético do seu primo extraterrestre
e que a evolução não é o que nós pensamos que é. Pois é, nessas questões da teoria de Darwin, hein, Kátia? Vai pro ralo, né? Já foi, né? Pois é. Pois é, e voltando aos relatos do professor Zacarias Zitzen, que diz: a despeito das quimeras, o projeto do Homo sapiens foi bem sucedido, mas a primeira geração de híbridos não procriava. Então Encke decidiu criar clones modificados, utilizando o DNA mitocondrial de sua esposa Ninke, que era a senhora da Terra, combinado com o DNA do tecido retirado de Adamu, criou uma fêmea apta para a procriação. Sendo assim, Adão e Eva, do livro Gênesis, receberam o fruto do conhecimento, ou seja, foram iniciados no conhecimento sobre procriação, além de outros assuntos. E Zitzen diz ainda que o mito da serpente tentadora do Éden se refere ao termo Nahash, portador do conhecimento, um dos muitos epítetos de Encke que enalteciam suas habilidades científicas, entendeu? O brilhante Anunnaki possuía um cajado de metal, em forma de haste circundada por duas serpentes, em referência à dupla hélice do DNA humano. Este símbolo, o caduceu, foi adotado pela medicina em todas as épocas. O fato é que Encke e Nietzsche eram brilhantes cientistas e dominavam plenamente a ciência da manipulação genética, se referindo a ela como a ciência da árvore da vida. Pois é. Bom, isso tudo, pessoal, nós estamos falando também do projeto Genoma e da coerência que eles estão encontrando na transcrição, né, na decodificação das tábuas sumerianas. E agora nós vamos abordar um caso intrigante e interessante que tem evidências realmente de ser um híbrido. Vamos lá, pessoal. O crânio de um suposto menino híbrido entre humano e extraterrestre encontrado no México em 1930 está dando o que falar. O crânio foi encontrado em uma caverna ao lado de um crânio comum de um adulto. Testes de datação apontam que ambos viveram em 900 anos depois de Cristo, época em que os astecas dominavam a região. Os testes de DNA surpreenderam os cientistas. Eles apontam que o menino tinha mãe humana, mas que não apontam um pai. O DNA mitocondrial não foi encontrado. Se ele tinha um pai, não era deste mundo, afirma Lloyd Pye, um dos geneticistas encarregados da extração do DNA e coordenador do projeto Starshield. Pessoal, o crânio é 20% maior do que o menino normal, né, Kátia? É verdade, Cris, é 20%. Eu estava aqui olhando o crânio, né, e esqueci de continuar lendo, porque o menino é realmente diferente. E as narinas, você viu, são pequenas, assim como a boca. Os olhos são grandes e são arredondados. E segundo os pesquisadores, o cérebro do menino era maior 22% do que um ser humano comum. Bem interessante essa foto, né, Cris? Bastante interessante. Para o diretor da UFO Magazine, nos Estados Unidos, Bill Burns, o crânio prova que os extraterrestres nos visitam há milhares de anos. A reconstituição do rosto do menino mostrou que ele era idêntico ao rosto de muitos ETs avistados hoje e aos de muitos deuses desenhados por culturas do passado em pedras e outros suportes. Bem, afirmam que os astecas tinham em sua mitologia a história de que deuses tinham vindo do céu para ajudá-los. O deus Quetzalcoatl teria sido um desses deuses que prometeu voltar. Quando os espanhóis chegaram na América, os astecas pensaram inicialmente tratar-se dele. Para alguns esotéricos, trata de um híbrido de um humano com um grey, uma raça de ETs que tem visitado a Terra há milhares de anos e que em 1979 teria entrado em guerra com agentes do FBI e da CIA na base de Dutch, nos Estados Unidos. Bom, os greys, segundo alguns pesquisadores porque não é o meu pensamento, estou deixando isso bem claro, não tem boas intenções e pretende deixar descendentes híbridos entre nós,
para motivos nada nobres. Eles também estariam por trás das mutilações de gados denunciadas por fazendeiros em todo o mundo. Mas isso também é apenas opinião de alguns ufólogos que defendem a teoria da conspiração. E no caso do suposto crânio, nem todos, porém, acreditam que era de um híbrido também. Alguns cientistas aventam a hipótese de que o menino ter tido uma anomalia provocada por hidrocefalia, embora os crânios com essa deformidade apresentem outro formato, né, pessoal? E outros pesquisadores, Cris, dizem que os híbridos podem apresentar emoções humanas confusas, desconcertantes, mas que a lealdade deles pertence aos seus criadores, possuindo dotes paranormais agudos e capacidade intelectual genial para apoiar as pretensões do seu comando. São essas qualidades que os tornam adequados para eventual decisão sobre a humanidade no que diz respeito à obediência a seus superiores, que é a teoria da conspiração. Então, pessoal, ora visto nessas teorias, a ciência nos remete novamente ao início deste rasgando o verbo, lembra? Não estaria nossos engenheiros genéticos tentando fortalecer nossos laços, melhorando a nossa genética? Bem, assim como disse o geneticista do Projeto Genoma, o Sr. Chang, existe outro tipo de híbrido considerado como definição, que são os indivíduos que possuem menor distância evolutiva do que as subespécies. Subespécie híbridos, nós já somos, entendeu? Pois somos o fruto, todos nós, somos o fruto do cruzamento Anunnaki com hominídeos, que resultou no Homo sapiens, que somos. Então, o que vier depois são subespécies, entenderam? Ou seja, o que vier depois realmente é uma espécie muito mais desenvolvida, muito mais capacitada do que nós. Que híbridos todos nós já somos, entendeu? Então, ter menor distância evolutiva compatível não nos favorecerá para termos melhor padrão, nem de saúde, nem de inteligência, de parapsiquismo, vida mais longa, emoções mais equilibradas, como diz a ciência, que normalmente esses tipos de híbridos são utilizados para o melhoramento genético. Não seria esta uma real possibilidade do que nos projetarmos dizendo que querem nos destruir? Não seria esta uma ótima possibilidade? Eu penso que sim. Eu penso que essa menor distância evolutiva vai nos favorecer sim a ter mais saúde, mais inteligência, mais parapsiquismo. Porque a partir do cruzamento selecionado entre esses indivíduos, são feitos inclusive para conseguir as características vantajosas dos progenitores. Então vamos raciocinar de forma lógica, vai. Com a tecnologia que esses seres possuem, não teriam nenhum problema para pulverizar a raça humana se assim quisessem. O fato é que temos uma ancestralidade alienígena, somos os seus descendentes. E o que faz parte da conspiração real, no nosso ponto de vista, é negar nossa descendência cósmica, né, temendo-a, acreditando em paranoias fantasiosas, como essas, que só nos afastam mais e mais da nossa realidade cósmica. Há uma forte evidência que nós humanos somos produtos de uma invenção alienígena e não temos condição de negar também que tem espaço para devidos aperfeiçoamentos posteriores, melhoramentos que em breve poderão ser feitos por nossa ciência por meio da engenharia genética. Pessoal, uma inteligência maior e a capacidade de comunicação telepática pode ser atributos desejáveis que possamos alcançar. Mas uma coisa é nos oferecer tais aperfeiçoamentos e nos permitir aceitá-los ou rejeitá-los. Podemos até mesmo dar boas-vindas aos aliens que se reúnam a nós como companheiros em nosso planeta, acrescentando suas contribuições culturais às nossas. Mas eles nos imporem essas coisas é outra coisa, especialmente se usam de controle em nossas mentes com seus chips, né? Aí já acho que é uma coisa mais difícil. Uma ordem constitucional entre iguais livremente associados tem muito a recomendar isto.
e podemos apenas argumentar justificadamente que é uma ordem hierárquica, em última instância superior, na qual uma casta governante domina. Um dos temas que aparecem nos relatórios dos abduzidos, diz Dr. Jacobs, que é especializado em casos de abdução, é que em conversas com os abduzidos, durante as sessões de hipnose, os híbridos parecem infelizes com a situação deles, sob o controle alien e tendo saudade, estando nostálgicos da vida livre dos humanos normais. Bem, os aliens podem ser capazes de induzir temporariamente a ilusão de amor e felicidade desses sujeitos, mas eventualmente a ilusão se apaga e é substituída pelo desespero. Também devemos considerar a possibilidade perturbadora de que os híbridos já estejam entre nós e no controle de órgãos chaves do governo, indústria e comunidade acadêmica. Isso explicaria muitas coisas, inclusive os comentários que às vezes afloram entre os internos, sobre uma cooperação muito real, embora algumas vezes tensa, entre as elites do governo e a dos aliens. Alguns podem ter mentalidade alien e outros podem ter mentalidade humana, esperando serem recompensados ao serem permitidos, sobrevivendo como parte de qualquer que seja o plano que tenha para nós os aliens. Mas seja qual for a razão, pode significar que qualquer resistência pode não ser contra os aliens, mas contra alguns que pensamos ser da nossa própria espécie. Isto poderia estar ligado ao empurrão mundial para eliminar os nossos direitos constitucionais, especialmente o nosso direito de possuir e portar armas. Não podem sofrer buscas sem mandatos ou invasões de nossa propriedade, ou um processo por dissidência política? Bom, isso é que o Dr. Jacobs diz, e ele continua. Se você é alguém que conheça tenha sido abduzido, faça contato com um pesquisador respeitável e trabalhe com ele para extrair o máximo de informação sobre a experiência. Você pode ser capaz de fornecer a peça-chave de informação. Você pode até mesmo aprender como funciona o pensamento deles, fazendo perguntas e obtendo respostas que revelem algo importante. Mas saibam que os híbridos, de qualquer forma, estão ao nosso redor com seus olhos retilíneos, questionadores, sempre alertas, com um olhar fixo nas estrelas, com seu olhar perdido nos céus, sentindo sempre a falta de não sei o quê. Talentosos, hábeis, paranormais, hiperinteligentes, usam tudo isto tanto de forma positiva como negativa. Esperamos que o lado mais transcendental e galáctico seja herança deles, para que traga para a nossa humanidade tão esperada comunhão com toda a comunidade cósmica. Bom, pessoal, esse é o pensamento do Dr. Jacobs, né? É a linha de pesquisa dele, isso mesmo. Agora vamos abordar a parte extrafísica que este assunto nos remete. Será que nesses tempos não estaria nascendo entre nós espíritos comprometidos com a evolução planetária para gerar esta reintegração cósmica? Espíritos esses que adentram na matéria sendo estrangeiros deste orbe azul? Quantos e quantos imigrantes interplanetários não estão entre nós por laços kármicos, que encontram-se comprometidos com a transição planetária? Você já sentiu aquele vazio? Falta de não sei o quê? Parecendo que você é diferente, que às vezes nasceu em um corpo diferente de tudo que já viveu? Pois é, no Instituto de Projeciologia, essa desconexão é chamada de síndrome do estrangeiro. Pois é, e quantos de nós, né, realmente não somos estrangeiros nessa Terra? Será mesmo necessária essa hibridização para nascer seres meio humanos, meio ETs? Quantos ETs estão em corpos humanos densificados na matéria para aprenderem aqui nesse planeta escola? Alguns, já conforme o geneticista diz,
são indivíduos que possuem menor distância evolutiva do que as subespécies, e subespécies somos nós, lembrando. Não teria esses indivíduos atributos evolutivos como parapsiquismos exacerbado e recuperado suas sinapses com maiores condições de inteligência para poder ajudar nesse momento decisivo? Bem, são questionamentos e pesquisas que o Dr. Valdo Vieira tem feito no Instituto Internacional de Projeciologia para não tecermos julgamentos prioristas que sejam desta ou daquela civilização, pois este assunto no meio ufológico é muito minado e a gente deve saber que o achismo não é ciência. E o que desejamos aqui no Enigmas Rasgando o Verbo é comungar com todas as consciências extras e intras, seja quais forem suas roupagens físicas, no mais profundo respeito, amor e harmonia e maturidade consciencial, em verdadeira postura universalista. Para que venhamos a respeitar todas as formas de vida, em todas as suas manifestações e formas, obter o tão almejado autoconhecimento para que não projetemos as nossas sombras neles. E ao ocorrer tão esperado contato, que seja de forma pacífica e harmônica, independentemente de nossas diferenças, porque afinal estamos ligados multimilenarmente, não só geneticamente, mas também por laços kármicos, para que possamos priorizar a evolução de nossas consciências por meio das inter-relações. Então, amigos, estaremos preparados para atravessar fronteiras, derrubar barreiras, baixar bandeiras, silenciar armas e ouvir nesse silêncio o barulho do universo? Aqui, no Enigmas Rasgando o Verbo, nós estamos, porque afinal somos todos uma unidade universal, humanidade. Uma unidade. É isso aí, Kátia Gai. Agora eu gostaria de dar meu ponto de vista rapidamente aos nossos ouvintes, que a gente falou de várias vertentes. Sinceramente, eu acho que nós nos projetamos muito em cima das pessoas. E tudo que acontece de mal tem que sempre ter um agente exterior. Mas JC, na sua sabedoria, disse o seguinte: não há maior mal a temer do que aquele que existe em nós. Portanto, eu digo que o autoconhecimento é a chave para a nossa redenção. Eu não penso, de forma nenhuma, que há esse projeto de híbridos para dominação do planeta, porque as raças que estão aqui milenarmente, e algumas contribuem para a evolução do planeta e salvaguardam ele. E as outras eu não sei, mas eu penso que o bem é infinitamente maior do que o lado negro da força, entende? É verdade, Cris. Eu já li alguma coisa dentro dos livros, né, citados, e também desse processo todo que está sendo feito do DNA, alguns vídeos na internet, a gente tem lido bastante, é um assunto em pauta, aliás, sempre né? E cada vez com mais alterações e mais informações. Esperamos que em bom tempo tudo isso seja mais esclarecedor e que nós possamos acessar, porque realmente é um conhecimento diferenciado e precisamos ter nossas mentes muito abertas e coerência para poder entender tudo isso. É verdade, que a gente não acredite em tudo que encontra-se na internet, que a gente procure pesquisar e verifique se tem lógica, se tem coerência. Até porque, na questão de abdução, pelo que eu entendo, o Dr. Jacobs é professor de história, né? Ele não tem uma formação em psicologia ou em psicanálise para poder aplicar realmente uma técnica de hipnose. Então há que se questionar sim, porque tudo isso pode ser algumas imagens, até que o próprio abduzido traz em mente, porque teve medo do próprio contato, entendeu? Então, julgamento jamais. É verdade, mas leitura faz muito bem. Estas que foram aqui recomendadas, na qual as pesquisas estão aqui à disposição, vocês podem com certeza ler, porque autoconhecimento e conhecimento não ocupa espaço. Então é muito importante para que você tenha a sua própria opinião, não é a sua verdade, quer dizer, a sua verdade não é a verdade universal, mas pelo menos você é um formador, e isso é muito importante.
Eu fiz minhas leituras, gosto muito. Ele tem uma outra literatura pós o Ameaça, que também é tão interessante quanto, que aí ele já avança um pouco mais, né? Ele sai do divã para ir para as pesquisas, e vale muito a pena as duas leituras. Bom, eu tenho meu ponto de vista pessoal. Eu penso que se ocorre um processo de hibridização em subespécies, é realmente para trazer as melhores características dos progenitores. Ou seja, se realmente está acontecendo esse processo de hibridização no nosso planeta, é porque no futuro próximo, consciências muito mais avançadas estarão usando esses corpos que nós temos aqui de forma física, e eles precisarão usar praticamente 100% da parte cerebral, o que nós atualmente usamos 5%, quando no máximo 10%. E talvez seja por isso que esteja ocorrendo essa hibridização, para que o ser humano tenha condições de ter mais saúde, de ter um parapsiquismo mais aberto, mais autoconhecimento e ter mais melhoria de vida. E quem sabe, por que não, uma prolongação desse projeto Homo sapiens, né, Kátia Gaia? Pois é, aí só o futuro dirá, mas que fato, isso é muito importante, e tudo isso está sendo estudado e pesquisado, e nós vamos continuar sempre de olho, rasgando aqui o verbo, né, Cris? É isso aí, e amanhã nós estaremos aí no Enigmas, né, Kátia Gaia? Na TV Facebook, na TV Orkut, no canal 21 da NET, estaremos... Quais são os nossos convidados, Kátia Gaia? Estaremos ao vivo das 14 às 15 horas, é um novo horário. Estaremos com o Horácio Frazão, ele vai falar sobre o código secreto. É uma linguagem bem interessante, que ele vai falar sobre a questão consciencial, a questão é um estudo bem científico sobre algumas coisas que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, essa coisa de mentalização. Ele tem uma outra linha de pesquisa, porque ele é um visionário. E nós temos também dois violinistas, que é o André e a Léa, que fazem um trabalho lindíssimo, estarão com um CD novo lá com a gente no quadro cultural, Cris. Olha, que legal. E também estaremos à noite, depois das 21 horas, Kátia Gaia não pode estar porque ela já tem outro compromisso, mas estará eu e Joel Zia do Grupo Kron na Lucimara Parisi, abordando e mostrando alguns vídeos interessantes, considerados reais, para que todos vocês vejam a presença alienígena em nosso planeta. Bom, pessoal, agradeço aí aos a nossa querida Suzana Saraiva, da Rádio Excel, e ao Mauro Dom Pedro, que está nos conduzindo nesse programa, Kátia Gaia. Gratidão, Kátia Gaia. Gratidão, pessoal. Até. Até. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.